Para melhorar a nota na argumentação, a gente precisa aprender a organizar muito bem o nosso pensamento. Então vamos comigo que a gente vai conversar hoje sobre os métodos de organização do raciocínio. Oi gente, tudo bem? Estamos de volta e nessa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre os famosos métodos de organização do raciocínio. Eu vou me basear nesse vídeo, nesse livrinho que está aparecendo aqui para você, o Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Moacir Garcia. Segundo o Otto, aprender a escrever é, antes de tudo e, sobretudo, aprender a pensar. Eu gosto muito dessa afirmação dele, porque ela ajuda bem a gente a compreender o que é exigido de um texto organizado, né? Que é como deve ser a sua dissertação argumentativa do Enem ou de outros vestibulares. Quando nós discutimos para que serve uma dissertação argumentativa, vai aparecer o vídeo aqui para você no card, a gente falou justamente sobre o fato de que a dissertação argumentativa é o texto preferido dos vestibulares porque ela avalia múltiplas capacidades ali ao mesmo tempo. Uma dessas capacidades é justamente o seu poder de argumentação, ou seja, o seu poder de juntar informações, fatos, concatenar essas ideias de maneira coerente e coesa a favor de um determinado ponto de vista. A matéria aprovado. Então, quando ele fala aqui pra gente que aprender é antes de tudo e principalmente, né, aprender a pensar, eu tô com a colinha aqui para acompanhar com vocês, eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes a gente escreve o nosso texto sem consciência sobre o que a gente está escrevendo, né? A gente simplesmente coloca todas as ideias no papel sem se preocupar em observar a lógica que existe entre aquelas ideias. Então, o que a gente vai entender aqui hoje é uma das formas de organização do raciocínio, que é especificamente o método indutivo. Mas, antes disso, a gente precisa entender até mesmo o que é método, né? Para ficar mais claro aí pra gente. O autor define pra gente aí, olha, método como o caminho pelo qual se chega a um fim, o caminho pelo qual se chega a um objetivo. A palavra método é formada aí, né, da junção de meta, que significa através de, e odos, que significa caminho, tá? Então, toda vez que você vai pensar aí em um método, você vai estar tendo consciência sobre qual o caminho está sendo seguido. Esse caminho é importante também, tá? Esse aqui é o nosso ponto aqui. E aí, o autor fala pra gente, olha, do ponto de vista da lógica, é o conjunto dos meios ou processos empregados pelo espírito humano para a investigação, a descoberta e a comprovação da verdade. Método implica, assim, uma direção, um rumo regularmente seguido nas operações mentais. Por isso que nós chamamos aqui de métodos de organização do raciocínio, certo? A gente vai conversar hoje sobre um desses métodos, vou te dizer o que ele é e vou te dar um exemplo de um parágrafo de desenvolvimento baseado no método indutivo. Pela indução, partimos da observação e análise dos fatos concretos, específicos, para chegarmos à conclusão, isto é, a norma, regra, lei, princípio, quer dizer a generalização. Ou seja, o método indutivo é aquele em que a gente parte do específico para o geral, né? Do particular para o geral, para o mais abrangente. Normalmente o método indutivo é o mais usado aí pelas pesquisas científicas, né? Porque você observa vários fenômenos em específico para depois ser capaz de generalizar, de fazer uma afirmação com um caráter mais abrangente, tá? Numa redação, como que você pode usar o método indutivo para defender o seu argumento, para defender o seu ponto de vista? Primeiro, a gente vai dar uma observada aqui dentro de um parágrafo de desenvolvimento. Se você não sabe direitinho qual é a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, recomendo muitíssimo que você veja essa aula aqui falando sobre a estrutura do desenvolvimento, que vai te dar muito mais clareza, tá bom? Então, o que a gente vai ver? Como colocar a indução dentro de um parágrafo de desenvolvimento. É
possível também a gente pensar na organização do parágrafo como um todo, tá? Pensando na lógica indutiva, ou seja, no primeiro argumento, por exemplo, você vai colocar um problema que é de um aspecto mais específico, e no segundo argumento, um problema que tem um aspecto mais geral, tá? Por exemplo, se for um problema individual, atinge a pessoa, o indivíduo, né, enquanto unidade, então você coloca no D1. E um problema social, um problema coletivo, aí você coloca no D2. Se você fizer essa escolha, você está fazendo um desenvolvimento como um todo por indução também. Mas a gente vai ver um exemplo da indução na construção interna ali do argumento, tá bom? No parágrafo de desenvolvimento apenas. E aí, eu fiz um exemplo de desenvolvimento para você, baseado em um dos temas de redação que a gente lança aqui no canal e nas nossas redes sociais toda semana. O tema é o consumo excessivo de álcool no Brasil. Se você quiser conhecer esse tema por completo e conhecer os nossos outros temas gratuitamente disponíveis aí para você, eles estão no link do nosso Drive. A gente vai colocar o link aqui na descrição para você, tá bom? Então, vamos dar uma olhada lá. Em primeiro lugar, deve-se entender o problema que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas pode levar à saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas morrem anualmente no Brasil devido a problemas ligados ao álcool. Nesse sentido, é possível considerar que o número de pessoas que precisam de tratamento para doenças geradas por esse consumo excessivo é ainda maior. Isso faz com que uma grande parcela dos gastos do sistema de saúde tenham que ser revertidos para tratamentos que possivelmente não seriam necessários se houvesse um consumo mais moderado. Observe, a gente no desenvolvimento padrão sempre começa pela frase que resume a ideia central do parágrafo, que é o que a gente chama de tópico frasal, ok? O tópico frasal é a opinião que a gente quer comprovar, é a ideia que a gente quer defender ali e sustentar como válida. Então, se eu estou fazendo uma argumentação indutiva, o meu tópico já traz a opinião de caráter mais abrangente que eu quero trabalhar ali, que eu quero defender, tá? Então, eu já afirmo logo de cara, né? Deve-se entender o problema que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas pode levar à saúde pública. A gente já tem a afirmação mais abrangente, mas para comprovar essa afirmação, o caminho que a gente faz é partir do específico, para depois generalizar. E aí, logo em seguida, na segunda frase do parágrafo, a gente tem ali um dado, né, um número. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas morrem anualmente no Brasil devido a problemas ligados ao álcool. Essa informação estava nos textos de apoio, tá? Quando a gente usa um repertório, a gente pode usar informações dos textos de apoio desde que a gente não copie integralmente. Então, se você acessar lá o arquivo, você vai ver como que essa informação apareceu nos textos de apoio, né? No entanto, ficar restrito à informação do texto de apoio não é bacana. Então, é bom a gente associar essa informação a uma outra informação. Então, se eu estou dizendo ali, olha, que 3 milhões de pessoas morrem por ano por causa do álcool, por causa de problemas ligados à bebida alcoólica, eu vou associar essa informação ao gasto com saúde. Olha, se muita gente morre, o que eu posso pensar? Eu posso aumentar ainda mais o número de problemas de saúde. A morte ainda é só um extremo, né? Se a pessoa morreu, antes ela ficou doente. Tem gente que não vai morrer, mas vai ficar doente por causa disso. Então, a gente faz essa ampliação na frase seguinte. Nesse sentido, é possível considerar que o número de pessoas que precisam de tratamento para doenças deve ser ainda maior. Esse número é ainda maior. A gente faz essa projeção, tá? Por que não há os dados aqui? Eu fiz considerando que eu estivesse numa situação de simulado, né? E que eu não teria como pesquisar outros dados, tá? Mas, percebam, acompanhe meu raciocínio aqui, né? Acompanha comigo o raciocínio. É óbvia essa informação, né? Para morrer, antes as pessoas ficaram doentes. Então, provavelmente tem muito mais gente doente. Então, a gente faz aí uma generalização, um aumento dessa informação que é totalmente factível, né? E depois a gente tem o encerramento de caráter generalizador. Isso faz com que grande parcela dos gastos do sistema de saúde tenham que ser revertidos para tratamentos que possivelmente não seriam necessários se as pessoas bebessem menos, se houvesse um consumo mais moderado, né? Então a gente comprova aquela afirmação dita no tópico frasal na primeira frase do parágrafo, tá bom?
Então, esse aí é um exemplo de como usar a indução no seu texto. Você parte de um específico e vai generalizando, né? E deixar o seu parágrafo bem organizado. Observem como que ele está dividido em 4 frases. Uma frase, a ideia central, e as outras 3, passo a passo, fazendo essa comprovação, né? Uma afirmação específica, outra de caráter um pouco mais abrangente, e por último, a conclusão, retomando a ideia inicial do parágrafo do desenvolvimento de caráter generalizante. Então, fica bacana, porque você consegue, assim, organizar o seu repertório, você sabe que encaixa o seu repertório ali logo na segunda frase, né? Você consegue associar o repertório ao seu argumento na terceira frase do parágrafo e você constrói também aí toda a coesão textual desse parágrafo, né? Usando os conectivos certinho, então isso fica bem arrumadinho, tá bom? Então, espero que isso tenha te ajudado. Se você precisar de alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, é só deixar aqui pra gente nos comentários, tá? E se você quiser ter a sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora de 7, é só preencher o formulário que também tá aí na descrição, tá bom? Que ou eu ou a professora Sabrina Oliveira vamos entrar em contato contigo para te explicar como funciona a nossa correção, tá? Além de correção, a gente também tem planos de consultoria para te atender individualmente, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, deixa aí o seu like, se inscreve caso você ainda não seja inscrito, ativa as notificações, porque isso é muito importante para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Nossa, fui numa tacada só, nem precisei gravar de novo.